Olá a todos, estamos aqui então para a solicitação do Núcleo de Educação Permanente do SAMU, para a gente fazer essa explanação sobre o nosso dia a dia, né, o que a gente encontra na prática, falando um pouquinho sobre trauma de tórax e abdômen. Então, é importante alguns conceitos básicos, né, e algumas observações que a gente gostaria de trazer. Primeiro, dando as boas-vindas a todos que agora fazem parte dessa família nossa do SAMU, né? A gente pode afirmar para vocês que é muito bom trabalhar nessa instituição. Coloco já inicialmente aqui o desafio que é fazer uma aula dessa, porque na verdade a gente vai falar para condutores socorristas, técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos, né? Então, com tudo isso, a gente vê que com um público diferenciado desse, eu peço desculpas para aqueles que a gente vai ser redundante em algumas falas e algumas questões mais básicas, né? E peço desculpas também quando a gente muitas vezes falar alguma coisa que esse interlocutor aí não estará entendendo de maneira adequada. E por isso que eu coloco aqui então o meu e-mail, né? Fiquem à vontade para nos encaminhar qualquer dúvida que tiverem. Em relação ao trauma de tórax e abdômen, né, vamos começar a falar inicialmente pelo trauma de tórax. As lesões torácicas, elas estão entre as principais causas de morte no politraumatizado. Então, a gente ter o reconhecimento precoce, fazer um atendimento inicial e adequado com a instituição de medidas terapêuticas imediatas, a gente contribui grandemente para que a gente faça a redução, né, desses índices de mortalidade. É importante a gente fazer uma revisão anatômica, né, muito rápida e básica para aqueles que às vezes não se apropriam do tema, né? Então a gente tem que avaliar a primeira caixa torácica, a importância de ser uma caixa que contém órgãos vitais e por isso toda a sua estrutura reforçada, né, para que pulmão, coração, mediastino, grandes vasos, tudo que contém essa caixa, né, ela esteja protegendo esses órgãos vitais aí. Tem várias áreas de importância, né, na anatomia da caixa torácica. Então, a árvore respiratória, se nós não tivermos uma árvore respiratória permeável, o oxigênio não chega nos pulmões, as trocas não são feitas e os tecidos não são perfundidos. Por conta de tudo isso, a gente tem como premissa na avaliação inicial pensar que a via aérea precisa estar permeabilizada. Além disso, a gente tem, né, no B da avaliação, que a gente vai falar de maneira mais pormenorizada à frente, né, a condição das pleuras parietais e a pleura visceral. Né? Esse compartimento chamado espaço pleural é um compartimento virtual e que habitualmente não contém gás, não há nenhum outro conteúdo nesse espaço. Ele é um espaço que fica virtual, como a gente disse, com uma pressão negativa, e quando existe a perda dessa pressão negativa nesse espaço interpleural, existe o comprometimento com lesões importantes que nós também falaremos. E ainda outras considerações anatômicas, né, que a gente precisa estar sempre atento, que lesões, ferimentos nessa área que a gente chama de saída torácica, né, são lesões que precisam de uma atenção muito especial, porque aqui, nessa saída torácica, na comunicação entre tórax e cabeça, né, na parte do pescoço, a gente tem vasos, tem estruturas num espaço restrito e que são de fundamental importância para a manutenção da vida. Então, a gente precisa classificar o trauma de tórax, né, nessas duas condições. O trauma de tórax pode ser contuso ou penetrante. E esse conceito é importante para o socorrista, na hora que chega na cena, né, ele já deve informar, quando percebe que existe um trauma de tórax, informar ao médico regulador, a regulação, qual que é o tipo de trauma torácico que ele encontrou na cena. O contuso, geralmente resultado de compressões ou lacerações e habitualmente no nosso dia a dia relacionado com forças de aceleração e desaceleração. E o trauma penetrante é aquele que ocorre penetração de algum objeto na cavidade.
geralmente facilmente visível e atinge órgãos conforme a trajetória desse objeto aí. Na avaliação inicial, nós devemos sempre preconizar o que nos traz o PH-TLS e o ATLS. Então, o X-ABCDE, né, nas novas versões, lembrando sempre que o X a gente deve conter hemorragias exsanguinantes e depois partir para a avaliação do ABCDE. E, em relação ao trauma torácico, nós estamos basicamente no A e no B, né? Então, aqui no A, a gente vai querer fazer a avaliação da permeabilidade da via aérea com controle da coluna cervical, e no B, nós vamos avaliar a respiração e ventilação, examinando o tórax do paciente, procurando identificar sinais sugestivos de lesão e instituindo medidas para a resolução dos problemas detectados. É importante lembrar sempre que nós não devemos passar para uma outra fase do ABCDE enquanto a gente não resolve aquela fase que nós detectamos alguma lesão, alguma alteração, algum problema. Então, para que a gente faça isso, os recursos mais preciosos que nós temos não é oxímetro de pulso, não é equipamento eletrônico, nada disso. É a percepção, é o atendimento, é a boa atuação do socorrista com os 5 sentidos, né? Audição, olfato, paladar, tato, e a gente ter condição de examinar bem esse paciente. Então vamos lá, o que a gente precisa procurar nesse paciente? A princípio, na inspeção, vamos localizar hematomas, escoriações, afundamentos e movimentos respiratórios assimétricos. Um simples olhar para este paciente, a gente já consegue muitas vezes antever, né, ou mesmo descobrir aquilo que está colocando a vida desse paciente mais em risco. Em relação à palpação, nós vamos procurar sinais de fratura, crepitação óssea, afundamentos, enfisema subcutâneo, né? Usar do recurso da percussão, que ele é muito útil também, que a gente pode, na cena, né, mesmo sem equipamentos, como a gente disse, diferenciar um som maciço de um som claro pulmonar e de um som timpânico, e isso pode nos dar indícios de necessidade de tratamento imediato para esse paciente, e se não for instituído, esse paciente muitas vezes não chega, inclusive no hospital, no intra-hospitalar, né? E a ausculta, que a gente vai perceber e procurar principalmente diminuição ou ausência dos murmúrios vesiculares. Na avaliação sequencial, né, a gente avalia então a circulação, o D de avaliação neurológica, o E de exposição desse paciente. Então, com isso, a gente completa a avaliação do ABCDE, né, e pensar que os traumas torácicos, eles afetam tanto a parte A e B, né, quanto o C também, porque dentro do tórax é possível conter grandes volumes de sangue, né, e esse C aí, esse hemotórax, ele vai estar relacionado então com perdas volêmicas significativas e que podem colocar a vida do paciente em risco. As lesões torácicas, elas podem levar a um processo de hipóxia devido a 3 mecanismos. E isso a gente chama muito atenção, porque a gente deve estar sempre atento, né? Então, quando a gente fala em hipóxia, né, a gente tem, em última instância, uma má oxigenação dos tecidos, quer dizer, o oxigênio não está chegando nos tecidos. Por que esse oxigênio não chega nos tecidos? Em relação às lesões torácicas, porque ou o paciente não tem sangue suficiente para carregar esse oxigênio, ou porque ele teve alguma alteração na ventilação, no oxigênio chegando nos alvéolos, ou porque ele teve uma alteração na relação ventilação-perfusão, né, e que pode ser em função de interposição de líquido nesse espaço aí, né, por contusão pulmonar. Então, estar sempre atentos. Aqui, a gente gosta de chamar bastante atenção, porque quando se trabalha no SAMU, aquele paciente chato, aquele paciente pouco cooperativo, algumas vezes alcoolizado, né, ele não é assim de propósito. Ele é assim, até que se prove o contrário, por uma questão de hipóxia. Esse paciente não está cooperando
porque ele não está com seus sentidos totalmente protegidos em função de má perfusão sanguínea cerebral, e essa má perfusão levando a uma hipóxia tem reações motoras que elas não são a que a gente esperaria no indivíduo que está em condições hemodinâmicas normais. Então, muito cuidado, muita atenção, toda vez que nós encontrarmos um paciente com hipóxia, né, ou diferente, todas as vezes que a gente encontrar um paciente pouco cooperativo, que ele não ajuda, xinga a equipe, briga, não coopera da maneira que nós esperaríamos, né, que a gente considere que esse paciente está apresentando uma hipóxia. Nós temos como principais lesões torácicas que a gente pode diagnosticar no exame primário, e esse é o nosso papel na cena, né? A gente fazer a avaliação de fratura de costela, pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, hemotórax, tórax instável e tamponamento cardíaco. Então vamos rapidamente comentar cada uma delas aqui. Como eu disse, é muito importante que o condutor socorrista e o técnico de enfermagem, mesmo não conhecendo a fundo todas essas doenças, todas essas alterações, mas que eles tenham pelo menos um conhecimento básico, né, para que vocês consigam ajudar a equipe a perceber e quais as atuações, né, que vocês ajudarão no sentido de melhorar a condição do paciente. Em relação à fratura de costela, né, uma força considerável é necessária para quebrar costelas. Então, lembrando lá da cinemática do trauma, se o indivíduo sofreu um trauma de maneira que uma estrutura óssea fosse fraturada, nós temos que pensar que tanto os tecidos que estão suprajacentes como subjacentes também sofreram as consequências desse trauma que levou a uma fratura de uma estrutura tão densa e tão forte aí. Então, quando a gente percebe uma fratura de costela, nós temos que pensar principalmente que a costela por si só, ela se recupera muito bem. Porém, a gente pode ter lesões associadas, que é isso que coloca em risco a vida do paciente. As fraturas de costela, quem já teve alguma costela fraturada sabe muito bem, é uma dor intensa, né? A movimentação é aquela frase que as pessoas brincam que só dói quando respira, né? Então, quando respira toda hora, dói direto. Existe uma dor, a palpação do local, que a gente pode avaliar na cena, e uma crepitação óssea, eventualmente, também pode acontecer, como os cotos dos ossos, né? Eles ficam um encontrando com o outro, e esse coto da costela fraturada, ele pode dar aquela crepitação. O tratamento para fratura de costela, basicamente, a gente procura fazer redução da dor, imobilização e diminuição do movimento das costelas fraturadas, mas nós não devemos realizar enfaixamento ou bandagem, né? Então, isso aqui são procedimentos cirúrgicos, né, com imobilização, que muitas vezes são optados por alguns pacientes em casos isolados, mas que na maioria das vezes não há necessidade de fazer nada a não ser a redução da dor. Tranquilizar o paciente tem que estar ciente que ele precisa de fazer analgesia de horário em momentos bem definidos, né? Não esperar que sinta dor para depois tomar os medicamentos, né? E antecipar eventuais complicações como pneumotórax ou hipovolemia. Essa, então, é a nosso principal temor, a nossa busca que tem que ser em tentar antecipar as complicações de uma fratura de costela. A outra condição que a gente tem, né, e que teme bastante, porque essa condição clínica aí, ela coloca rapidamente em risco a vida do paciente, é o pneumotórax hipertensivo. Então, se o indivíduo teve uma lesão tanto da parede torácica quanto do parênquima pulmonar ou da árvore traqueobrônquica, que aconteceu de produzir um mecanismo valvular entre a parede ou o parênquima pulmonar para o espaço interpleural, ou seja,
se existe uma válvula que permite a entrada de ar neste espaço, né, mas não permite que esse ar saia desse espaço, né, então significa que o pulmão vai estar colabado, como a gente pode ver aqui na figura, ao invés de estar totalmente expandido, aqui como o pulmão esquerdo, o pulmão direito ele vai estar com atelectasia, ele vai estar colabado, né, e essa condição do colabamento vai fazer com que o ar, ficando represado no espaço interpleural e por um mecanismo valvular, permitindo que o ar apenas entre, não saia desse espaço, o acúmulo de ar vai sendo cada vez maior, o mediastino vai sendo desviado para o lado contralateral e vai haver um prejuízo imenso do retorno venoso para o coração, pela veia cava inferior e veia cava superior, e esse mecanismo circulatório prejudicado vai propiciar a morte desse paciente. Então, para que a gente não corra o risco, né, de ter uma situação em que esse paciente está sendo grandemente ameaçado, nós precisamos fazer na cena o diagnóstico, né, do que está acontecendo com esse paciente. E isso vai ser visível quando a gente percebe que o paciente ele está tendo falta de ar, dispneia importante e progressiva, que a gente vê que teve uma contusão, um trauma com hematoma, com crepitação, com deformidade na caixa torácica, nesse lado que a gente está suspeitando de alguma lesão, e ao fazer a percussão, a gente percebe um hipertimpanismo, quer dizer, vai acumulando ar dentro dessa caixa torácica nesse lado. Na hora que a gente faz a percussão, a gente vê que o som claro pulmonar foi substituído por um som hipertimpânico, e esse som hipertimpânico faz que a gente tenha a ideia que estamos frente a um pneumotórax hipertensivo. Ao fazer a ausculta desse hemitórax, a gente vai ver que a gente tem ausência ou diminuição do murmúrio vesicular e, como a gente disse, teremos também um desvio contralateral da traqueia. Esse desvio contralateral da traqueia que faz com que o retorno venoso fique prejudicado, provocando então uma taquicardia e uma cianose, que em última instância é este o mecanismo de morte desse paciente, então. Então, nós temos que procurar tudo isso e, atualmente, nós tivemos uma mudança, né, na proposição do ATLS na última edição, né, que a gente vai optar sempre para fazer, primeiro, a descompressão no quinto espaço pleural, no quinto espaço intercostal, na linha axilar média, né? É aqui que a gente vai fazer a punção, a toracocentese de alívio, e onde nós faremos também a colocação depois de um dreno torácico para poder fazer o tratamento definitivo para esse paciente. Então, não se usa mais o segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular. A drenagem pleural, então, o que salva a vida desse paciente é transformar esse pneumotórax hipertensivo num pneumotórax aberto, mas aberto por um orifício de uma agulha, né, de um gelco 14 ou 16, para que a gente faça a descompressão, tire o ar de dentro dessa cavidade torácica que está comprometida, alivie esse desvio do mediastino e a partir daí a gente salva a vida do paciente e pode pensar no tratamento definitivo também. A outra condição que a gente tem é o pneumotórax aberto, né? O pneumotórax aberto indica que o ar entra no espaço pleural, né? Por uma área favorecida maior pela lesão do que pela traqueia. Então, a ideia é sempre aquela, né? As pessoas às vezes têm um conceito equivocado, né? Que a cavidade torácica ela expande e por conta da cavidade torácica expandir é que o ar entra. E o conceito equivocado é as pessoas pensarem que o ar entra e expande a cavidade torácica, né? Então, o mecanismo fisiológico, por conta da expansão da caixa torácica, existe um efeito de Foley, né? Que o orifício para que o ar entre são as narinas e a cavidade oral,
e aí o indivíduo consegue ventilar. Se esse mecanismo do pneumotórax aberto ele está presente, na hora que há a expansão dessa caixa torácica e a lesão ela é maior do que o orifício traqueal muitas vezes, né, a gente vê que ao invés do ar entrar pela traqueia do paciente, o ar vai entrar pela lesão da parede torácica. E esse ar vai estar em contato com o espaço pleural, que não vai haver troca gasosa, não vai haver perfusão. Se não há perfusão, o indivíduo não consegue, então, respirar fazendo um mecanismo de hipóxia. Então, a gente precisa criar alguma condição nessa lesão para que essa área se torne menor, né, do que o diâmetro da traqueia, que é onde normalmente o ar tem que entrar. Então, no pneumotórax aberto, né, o que a gente percebe muitas vezes, também o indivíduo tem dispneia, a gente tem como sinais e sintomas um hipertimpanismo da cavidade torácica, ausência ou diminuição de murmúrios e o que a gente chama de mecanismo pendular, quer dizer, o mediastino, ele quando inspira, o ar entra e ele é rebatido contralateralmente, e quando o indivíduo expira, esse mediastino ele volta para a posição, fazendo esse mecanismo de pêndulo, que também há prejuízo no retorno venoso do paciente. Para que a gente faça o tratamento paliativo, ou pelo menos para salvar a vida desse paciente, a gente usa o recurso do curativo valvulado ou curativo de 3 pontas sobre a lesão, né? O que seria esse dispositivo de um curativo valvulado? Se a gente imaginar que nós temos uma lesão aqui, né, sob essa área que o curativo está aposto aqui, né? Então a gente vê que nós vamos fechar 3 lados desse curativo e deixar um lado desse curativo aberto, de maneira que na hora que o indivíduo inspira, essa parte que está aberta, ela vai fazer um mecanismo valvular, também vai fechar, o plástico vai aderir aqui à área do ferimento e esse ar vai entrar preferencialmente pela traqueia e não pela lesão. Da mesma forma, quando o indivíduo expira, né, esse ar ele vai sair pela lesão e vai ter possibilidade de ser expelido por essa área do curativo que está aberto. Se a gente tampa, oclui totalmente este ferimento, existe o risco, se há uma lesão também no parênquima pulmonar, da gente transformar esse pneumotórax aberto em pneumotórax hipertensivo. Por isso que não posso ocluir totalmente o ferimento e devo usar o chamado curativo valvulado ou curativo de 3 pontas. A outra condição que nós percebemos então no trauma torácico, né, principalmente em relação à desaceleração, que é muito comum, ou mesmo ferimentos penetrantes, é o hemotórax, né, que é o rápido acúmulo de sangue no espaço pleural, muitas vezes por laceração da artéria mamária, as veias intercostais. Na grande maioria das vezes são lesões de pequenos vasos, mas que promovem o acúmulo de grande quantidade de sangue nesse espaço interpleural, e esse sangue vai também rechaçando o pulmão, fazendo com que a relação ventilação-perfusão fique prejudicada, assim como dando uma situação de hipovolemia, que é a perda de sangue nesse espaço pleural aí. Então isso precisa ser corrigido, né? E a maneira também de corrigir é fazendo uma drenagem torácica em selo d'água. Esse paciente com sinais e sintomas, ele apresenta dispneia importante e progressiva. Os murmúrios, então, ele fica diminuído ou ausente, o murmúrio vesicular, porque o parênquima pulmonar vai estar rechaçado. Na hora que a gente faz a percussão da caixa torácica, a gente encontra maciez, então esse é um diagnóstico diferencial importante que a gente faz ao exame físico. Se eu tenho pneumotórax, normalmente a percussão eu tenho timpanismo. Se eu tenho um hemotórax, a percussão eu encontro maciez. E esse paciente habitualmente vai estar pálido pela hipovolemia, com pele fria, taquicárdico, hipotenso e com perfusão capilar periférica diminuída, né?
A gente pode classificar esse hemotórax em pequeno, moderado e maciço. A grande maioria dos pneumotórax, por sorte, eles são pequenos a moderados, né? Mais de 80% desses pneumotórax, né, são pequenos a moderados. Então, a gente normalmente consegue tratá-los apenas com uma drenagem torácica em selo d'água. E o pneumotórax maciço, quando a gente encontra, esse paciente ele é candidato a uma toracotomia, precisa abrir esse tórax para que o sangramento seja contido, né, para que a gente consiga salvar a vida desse paciente. Então, ele precisa de tratamento intra-hospitalar. No pré-hospitalar, grande maioria das vezes é possível a gente fazer a abertura de pneumotórax e mesmo colocação de dreno torácico é possível se fazer no pré-hospitalar. O hemotórax, então, como a gente já disse, né, da mesma forma, a gente vai usar a drenagem torácica em selo d'água, né, no quinto espaço intercostal, na linha axilar média ou entre a linha axilar média e a anterior. A imagem radiológica que a gente vê no hemotórax é muitas vezes uma parábola com uma opacidade do pulmão desse lado aí. E que isso para nós tem pouca importância, porque nós estamos falando de pré-hospitalar. A outra condição que a gente encontra no trauma torácico é o tórax instável, né? Essa situação do tórax instável é quando a gente tem numa lesão, né, a lesão de mais de um segmento de um arco costal, assim como lesão de mais de um arco costal. Então é como se a gente destacasse um segmento da parede torácica da continuidade dessa parede aí. Se uma costela ela está fraturada em mais de um local e mais de um arco costal fraturado, a gente percebe que é como se ela destacasse do arcabouço costal. Se ela está destacada do arcabouço costal, o que a gente encontra muitas vezes é a clássica respiração paradoxal. Então, o indivíduo, na hora que ele inspira, que a gente esperaria uma expansão do tórax, né? Ao fazer a inspiração, a caixa torácica tem que expandir, o que a gente vê é que aquele segmento destacado, ele retrai. E na hora que o indivíduo ele expira, que a caixa torácica tinha que retrair, aquele segmento destacado, ele expande, ele protunde, né? Então, essa respiração paradoxal, que a gente percebe na suspeita, né, de múltiplas fraturas, e que a gente chama de tórax flácido ou tórax instável, a gente imagina que se foi uma força tão grande para provocar esse dano acentuado aí, né, a gente vai ter então também o risco de lesão do parênquima pulmonar. E é isso que acontece na maioria das vezes. Então, associado ao tórax instável, a gente tem uma contusão pulmonar, então o pulmão ele fica afetado e o indivíduo passa a ter dispneia importante e progressiva e uma hipoventilação. Se a relação ventilação-perfusão está prejudicada, né, a difusão, inclusive, do oxigênio ela está prejudicada, a gente vai ter hipóxia tecidual e a gente precisa corrigir isso. Então, o tratamento inicial do tórax instável é a gente melhorar as condições ventilatórias, prevenindo a hipóxia que se instala rapidamente. Então, muitas vezes, na cena, ao oferecer O2 com máscara para esse paciente, já é suficiente, né? Mas, algumas vezes, se a lesão for grande e instabilizando, é melhor que a gente faça a intubação precoce e a ventilação com pressão positiva para esse paciente também. Dando sequência, então, nas condições que a gente encontra no trauma torácico, né, a gente pode encontrar um outro problema que é chamado de tamponamento cardíaco. Então, o tamponamento cardíaco, o que acontece é uma lesão no miocárdio, né, ou em vasos que perfundem essa área também, e a perda de sangue para o espaço pericárdico vai fazendo que progressivamente o acúmulo desse sangue impeça que o coração faça uma diástole adequada. Então, se o coração não tem
espaço para que ele receba sangue e faça a diástole, quer dizer, ele está fazendo sístole e diástole. Se tem alguma área ao redor que impeça que esse coração ele faça diástole e receba sangue, esse retorno venoso fica prejudicado, né? E tendo um retorno venoso prejudicado, o indivíduo, em última instância, também vai ter uma ejeção inadequada desse coração, uma fração de ejeção mais baixa, e a perfusão tecidual vai ficar também prejudicada. No tamponamento cardíaco é onde a gente encontra a clássica tríade de Beck, né? Que eu tenho as bulhas que a gente faz a ausculta, então, com o estetoscópio, estarão abafadas, né? Então, a gente vai encontrar também a pressão arterial desse indivíduo diminuída e as veias do pescoço, né, por conta desse prejuízo da diástole, elas vão estar engurgitadas. Então, essa é a chamada tríade de Beck. O tratamento para que a gente faça a correção desse tamponamento cardíaco, nós precisamos aspirar esse sangue, então, que está no saco pericárdico. Isso é feito, então, procedimento chamado punção de Marfan, né, que a gente introduz uma agulha abaixo do apêndice tifoide em direção ao coração. Isso pode ser auxiliado com o ultrassom que a gente tem na unidade de suporte avançado, e ao fazer essa punção do espaço pericárdico aqui com a introdução dessa agulha, aspirando esse sangue, a área do coração vai ficar aliviada e a correção é feita. Outras lesões que a gente pode encontrar também no trauma torácico, né, são lesões mais graves e que muitas vezes não dá nem tempo da gente fazer alguma coisa, porque quando a gente chega na cena, mesmo com o tempo-resposta adequado, são lesões potencialmente fatais e que esse indivíduo muitas vezes não terá condição de ser atendido, né, mas são achados muitas vezes da necrópsia do indivíduo, que são rupturas de aorta, rupturas de diafragma, né? O diafragma muitas vezes ainda tem possibilidade da gente atender, né? A gente vê um comprometimento circulatório, se não houver um sangramento muito grande associado, dá para a gente atender e salvar esse paciente, e outras lesões que se não matam imediatamente, matam posteriormente com infecção, né, e falência de múltiplos órgãos com dias depois no CTI, que é a ruptura de laringe, traqueia, brônquios e esôfago. E também uma outra lesão que pode acontecer é a contusão miocárdica, mas que são lesões de diagnóstico mais difícil, porque muitas vezes elas são de condições fatais. E uma outra condição que a gente precisa chamar a atenção nos traumas torácicos é que se nós nos depararmos com objetos empalados no tórax, quer dizer, se eu tenho uma faca encravada no tórax, né, um punhal, um espeto de churrasco, um vergalhão de construção, são casos que a gente já atendeu, inclusive, né? A gente não deve, de forma alguma, pensar em retirar esses objetos na cena, esses objetos precisam ser estabilizados, mas principalmente o paciente precisa ser estabilizado e a estabilização passa pelo ABCDE. Então vamos pensar primeiro na via aérea, mesmo que esse objeto chame atenção, muitas vezes são cenas muito marcantes, né, com o objeto encravado, e as pessoas ficam olhando e preocupadas com o objeto, mas o que mata primeiro é a via aérea, depois a dinâmica da ventilação pulmonar desse paciente, depois a perda de sangue, o quadro neurológico, e aí sim, na exposição, é que a gente está atento para essa situação. Se os outros itens já foram controlados, a gente faz, então, uma estratificação desse atendimento, faz uma estabilização e encaminha esse paciente para o centro de trauma mais adequado, que tenha condição de fazer uma toracotomia e a retirada desse objeto sob visão. Então, do ponto de vista de trauma torácico, seria isso, né? E vamos, então, passar para outra parte, que seria o trauma abdominal. Aqui, a gente segue, então, da mesma forma, né? Pensando que o trauma abdominal, assim como várias outras lesões,
que a gente encontra em relação ao trauma, o atendimento basicamente é a gente pensar no X, ABCDE, vamos pensar em hemorragias exsanguinantes e depois a sequência ABCDE. E no trauma abdominal, o que a gente encontra muitas vezes é a alteração do C. Né? Por quê? Porque a gente tem o abdômen como uma fonte oculta de sangramento, né? Principalmente quando a gente tem traumas contusos e não traumas. Toda vez que nós temos lesões penetrantes entre o mamilo e o períneo, nós devemos suspeitar, né, de um trauma abdominal, imaginar que essa lesão penetrante pode ter ultrapassado o peritônio, né, e ao ultrapassar o peritônio, ele introduzido esse objeto penetrante na cavidade peritoneal, ele pode ter lesado alguns dos órgãos. Então a gente tem que investigar o mecanismo do trauma, força da lesão, localização, estado hemodinâmico do paciente, como a gente sempre faz, né, em todas as lesões que a gente pesquisa em trauma. O trauma abdominal, a gente tem que prestar atenção, porque essa avaliação pode muitas vezes estar prejudicada pela ingesta de bebida alcoólica, uso de drogas ilícitas, lesões que afetam o cérebro e a medula, que muitas vezes podem ocultar dor, né, e as respostas fisiológicas ou fisiopatológicas esperadas quando a gente examina um abdômen, e lesões de estruturas adjacentes, como costela, coluna. Quando a gente tem esse tipo de lesão, muitas vezes eu posso ter uma dor abdominal intensa, refletida, mas com uma dor referida, por ser um trauma de costela, né, e não um trauma propriamente dito do abdômen. Então, para fins de atendimento pré-hospitalar, né, ou mesmo intra-hospitalar, todo doente que tenha sofrido um traumatismo contuso de porte significante afetando o tronco, seja por desaceleração brusca, por impacto direto, ou que tenha sido vítima de ferimento penetrante no tronco, deve ser encarado como tendo lesão vascular ou de víscera abdominal. E esse é um conceito que o ATLS traz. Se eu tenho grande suspeita de uma lesão abdominal num paciente, eu não devo encaminhar esse paciente para um local que eu não tenha condição de prestar o atendimento definitivo. É obviamente que a gente, sabendo das nossas portas que habitualmente estão sobrecarregadas, né, a gente não vai levar qualquer caso para um hospital, uma sala vermelha de porte maior. Mas a gente suspeitando que eu tenho mecanismos, cinemática do trauma, né, e mesmo lesões vistas na cena, que mesmo que naquele momento o indivíduo não se revele como um trauma abdominal, mas que a probabilidade é muito grande, esse indivíduo deve ser atendido, então, num centro de trauma, onde tenha condição de prestar o atendimento definitivo para esse paciente. É importante, então, o conhecimento da anatomia também, né? As pessoas têm que saber que um baço existe, né? Principalmente quem não tem contato aí com a área de saúde, né? Qual que é a posição do fígado. Então, o condutor socorrista precisa ter todo esse conhecimento anatômico básico aí, né? Para a gente ter a suspeita que, ou pelo menos que a gente pense que esse indivíduo possa apresentar esse tipo de lesão, se ele tem conhecimento que o fígado fica nessa área do hipocôndrio direito, né, em contato direto aí, separado apenas pelo diafragma da cavidade torácica, se o indivíduo tem uma lesão, um tiro, por exemplo, um ferimento por arma de fogo, na parte inferior do tórax, ele pode ter tido uma lesão multicavitária, ou seja, essa lesão, esse projétil pode ter passado tanto pela cavidade torácica quanto pela cavidade abdominal, né, e ser um indivíduo que precisa de um tratamento especializado. A gente tem uma condição interessante, né, que
existem recessos, ou seja, lojas dentro da cavidade peritoneal que preferencialmente acumulam líquidos. E a gente gosta de ressaltar isso porque nas unidades de suporte avançado do SAMU a gente tem um ultrassom portátil, né? Então esse ultrassom portátil ele pode ser feito na cena, né? E que serve muito bem para a gente distinguir se esse indivíduo que a princípio está estável, mas com trauma abdominal com potencial de sangramento, se eu já me antevejo e levo esse paciente para um centro de trauma, ou se eu posso observar esse paciente num local com menor recurso, né? Então, quando a gente avalia esses recessos pelo ultrassom, através do FAST, que é essa ultrassonografia, né, focada, avaliação focada por ultrassonografia para o paciente com trauma, essa é a tradução do FAST, eu vou procurar em algumas áreas, em alguns recessos, a presença de sangue. E quando eu tenho sangue, que eu tenho hemoperitônio na cavidade aí peritoneal, né, que eu tenho chamado hemoperitônio, esse sangue ele é um indício, então, que alguma víscera oca ou víscera maciça foi lesada, e esse líquido pode não ser só sangue, pode ser conteúdo entérico também, e que esse indivíduo precisa imediatamente ser submetido a uma laparotomia exploradora para poder fazer a correção dessa lesão. Então, esses recessos, é muito importante a gente saber que eles existem para auxiliar no FAST. Os principais mecanismos de lesão que a gente tem também são traumas contusos ou traumas penetrantes, né? E o trauma contuso por desaceleração ou por impacto direto lesam basicamente baço, fígado e o intestino delgado, principalmente o mesentério, a inserção desse intestino, né? E o trauma penetrante, que pode ser o FAB ou PAB, perfuração por arma de fogo ou ferimento por arma de fogo, e, perfuração por arma branca ou ferimento por arma branca, e o PAF, perfuração por arma de fogo ou ferimento por arma de fogo. Então, essas vísceras que normalmente são lesadas por conta desse tipo de ferimento aí que o indivíduo apresenta. Então, no exame físico desse paciente com trauma abdominal, a única situação que é preconizada para mudança é fazermos inspeção, ausculta, percussão e palpação. Então, para que a palpação não interfira na ausculta, então que a gente se antecipe fazendo uma ausculta. É um rigor que, mesmo que não seja obedecido do ponto de vista do pré-hospitalar, ele tem pouca alteração para nós. Mas principalmente a inspeção, a avaliação da biomecânica do trauma, a cena, esse ponto a gente sempre gosta de frisar que ele é muito importante, né? Exploração de ferimentos penetrantes habitualmente a gente deixa para fazer no intra-hospitalar, a gente tem que avaliar a estabilidade pélvica desse paciente, avaliar também pênis, períneo, reto, vagina e região glútea, que são áreas que muitas vezes a gente tem dificuldade para avaliar na cena por estarem os pacientes expostos, né, com outras pessoas próximas, mas que a gente deve se atentar sempre também. Algumas lesões, elas são muito evidentes para nós, né? E essas evidências, mesmo estando escancaradas, elas passam desapercebidas pelo atendente. Então tem aquela frase clássica, né, que fala que cometem-se mais erros por não olhar do que por não saber. Quando a gente encontra um indivíduo numa cena, mesmo que ele esteja estável hemodinamicamente, conversando com você e a princípio bem, né, você imagina que você acabou de chegar na cena, que ainda não deu tempo das manifestações fisiopatológicas, né, se apresentarem para nós de maneira muito clara. Então, se a gente encontra um indivíduo com uma equimose, uma marca dessa aqui, uma tatuagem traumática de cinto de segurança, como essa, né, ou nesse outro indivíduo aqui, que a gente vê que o cinto abdominal, a parte abdominal do cinto, ou aqui parece que
esse cinto só tinha mesmo a posição abdominal, né, ele deveria estar colocado entre as cristas ilíacas aqui, pegando na região suprapúbica. Esse cinto estava mal posicionado, então na hora que o indivíduo sofre uma desaceleração, o risco de compressão das vísceras intraabdominais entre a parede abdominal e o cinto e a coluna lombar desse paciente pode provocar lesões graves em vísceras intraabdominais e o indivíduo naquele momento pode às vezes não estar instável, né, e apresentar uma lesão importante aí que ela vai se manifestar com sinais e sintomas clínicos mais na frente. O tratamento para esse paciente, né, vamos fazer manutenção de vias aéreas, né, elas devem estar pérvias, lembrar da parte de expansibilidade torácica e depois pensar na circulação, que é a parte mais relacionada ao trauma abdominal. Então, um acesso venoso calibroso, normalmente um gel com 18, bem tranquilo da gente colocar isso na cena, né, de fazer essa instalação aí no paciente de um acesso venoso, uma venóclise, né, e o que a gente faz no hospitalar, no pré-hospitalar a gente não faz, colher exames para laboratórios, mas vamos infundir cristalóides, né, e compressão de sangramento ativo, seja na parede torácica ou em outra área, aí na parede abdominal ou em outra área também. Sempre no trauma abdominal, a gente fica naquele dilema, né, o famoso scoop and run e o stay and play. O que seria isso? Será que eu devo colocar esse paciente numa maca, e aí a referência à maca scoop, né, e correr com esse paciente para o hospital? Ou será que eu devo ficar e estabilizar esse paciente antes de sair com ele rapidamente da cena? Então já tem situações que são bem postas, apesar de não ter nível de evidência de comprovação ainda aceitável, mas são condutas que já estão bem estabelecidas. O indivíduo que tem um trauma penetrante no abdômen, então uma facada, um tiro que está na cena, eu não vou perder tempo colocando colar cervical nesse paciente, imobilizando numa prancha rígida. O mais importante é que esse paciente acesse o intra-hospitalar, né, e o centro cirúrgico de maneira mais rápida possível para abordar esse ferimento abdominal. Então, eu não devo perder tempo com esse paciente na cena. Ao passo que alguns pacientes com traumas contusos, e principalmente se existem lesões associadas, e aí, no caso de traumatismo craniano, que a gente tem rebaixamento do nível de consciência, mesmo tendo um trauma abdominal, ou mesmo alterações da permeabilidade da via aérea, em que eu preciso garantir uma via aérea adequada para esse paciente não está consciente, né? Então, é importante que a gente primeiro estabilize esse paciente na cena. Alguns cuidados, né, que a gente tem que ter, algumas vezes a gente é solicitado pela própria condição de atendimento a passar uma sonda nesse paciente, seja para desobstruir, para descomprimir a cavidade gástrica desse paciente, né, para proteção das vias aéreas, mas se esse paciente tiver, por exemplo, um trauma crânioencefálico associado, um TCE associado, muito cuidado, principalmente no caso de fratura de base de crânio, né, para que a gente não corra o risco de introduzir essa sonda no cérebro do paciente, como está mostrando aqui, né, o paciente com fratura de base de crânio, em que foi passar a sonda nasogástrica nesse paciente e a sonda, ao invés de seguir para o estômago, essa sonda ascendeu a cabeça do paciente, né, e o cérebro do paciente foi sondado aí no caso. Outras situações que a gente pode se deparar e que nós temos que estar preparados para muitas vezes enfrentar e como conduzir, né, já que nós temos material estéreo, temos compressas, temos soro fisiológico, né, são as eviscerações. Então, a princípio, a evisceração é aquela lesão lá do que chama muito a atenção, mas que o indivíduo morre antes no A, B, C ou D. Então,
Mesmo a gente encontrando um paciente eviscerado, a gente deve cuidar disso aqui, mas sabendo que o que mata primeiro, né, é as outras condições da sequência do atendimento aí. E a gente pode ter até pequenas exposições, né? Então, mesmo que a gente tenha uma evisceração só de epíplon, de parte do mesentério aqui, do meso do paciente, né? Então, mesmo que eu tenha uma pequena exposição dessa área, esse indivíduo também precisa de laparotomia, né, para corrigir, para lavar a cavidade peritoneal, corrigir esse epíplon eviscerado e a parede torácica também. Outra condição que ela está diretamente ligada aí ao trauma abdominal seria um outro capítulo, mas que vale a pena a gente citar, né, em relação ao trauma abdominal. É a fratura pélvica, né? A gente vê que no espaço retroperitoneal a gente tem condição de ter um acúmulo muito grande de sangue e que as fraturas pélvicas elas estão diretamente relacionadas a esse sangramento intenso. Então, se a gente tem uma pelve como essa, com uma fratura em livro aberto, que a gente chama, que a gente tem disjunção de áreas e lesões vasculares importantes, o retroperitônio do paciente vai ter um sangramento muito grande, um acúmulo de sangue muito grande, isso pode se estender inclusive para a cavidade pélvica e peritoneal, né? E esse paciente precisa de uma estabilização hemodinâmica, com reposição de volume, de cristalóide e com uma medida que é salvadora, que é o que a gente chama de torniquete pélvico. Então, além das medidas agressivas de ressuscitação que a gente deve ter, e a gente pode pensar, né, nas condições que são propostas entre reposição volêmica agressiva ou hipotensão permissiva, e atualmente utiliza-se mais uma hipotensão permissiva, principalmente nesses casos, para a gente evitar que os coágulos sejam desprendidos daquele ponto em que já houve uma resolução pelo próprio organismo, né? Então a gente opta por uma hipotensão permissiva, mas para que essas áreas não continuem sangrando, a utilização do torniquete pélvico ele é muito importante. Ele pode ser feito com o CAD invertido, pode ser feito com o lençol, pode ser feito com o próprio tirante aranha, né? Ou velcros, que às vezes a gente tem, tiras de velcros que a gente tem, né? Mas o mais importante é a gente fazer uma compressão na pelve desse paciente para que o sangramento não se perpetue. Então seria isso o nosso objetivo aqui de falar um pouco de trauma de tórax e abdômen. Espero que vocês gostem dessa capacitação nesse formato, que é o que a pandemia está nos colocando aí, né, dificultando essa capacitação presencial. De novo, damos as boas-vindas a todos que vão participar dessa família do SAMU aí e dizer que é um prazer trabalhar nessa instituição e um prazer tê-los também conosco. Como eu disse no início, qualquer dúvida, estou à disposição pelo meu e-mail. Muito obrigado, bom dia.